Oi, pessoal! Bem-vindos aqui à nossa conversa de hoje. Vamos, explorar um pouco os segredos de uma comunicação que realmente funciona, que conecta, que encanta. A nossa fonte hoje é uma conversa bem rica, sabe? De um vídeo do YouTube que detalha, 10 truques práticos de oratória. E a nossa ideia aqui é simples. É pegar as melhores dicas, as mais práticas mesmo dessa conversa, pensando em como a gente pode usar isso para vender mais, talvez, ou liderar melhor, gerir negócios, como a própria fonte diz que dá para fazer, né? Ok, então, vamos começar a abrir esse pacote? O ponto de partida deles é uma sigla, PHC. Parece simples, mas qual é a ideia por trás? Boa. PHC significa pergunta, história e conteúdo. A lógica é que você não chega jogando informação, sabe? Primeiro vem a pergunta. É pra fisgar a atenção mesmo, fazer a pessoa pensar um pouco. Ah, tipo um gancho inicial? Exato. A fonte até dá um exemplo, tipo, por que será que seu produto não está vendendo como deveria? Isso já mexe com a pessoa, né? Entendi. A pergunta abre a porta. E a história, logo depois, por que não ir direito pro conteúdo ali? Ah, boa pergunta. Porque a pergunta só abre, né? A história que faz a pessoa querer entrar e ficar um pouco mais. É o que segura a atenção que a pergunta pegou. E não é qualquer história. A fonte até detalha uma estrutura para ela não ficar muito solta. O tal do PNTE. PNTE, o que é isso? Isso. É um acrônimo. Personagem, para ter alguém ali, né? Para criar conexão. Enredo, que é o que acontece. Narrador, o ponto de vista. E tempo e espaço, para dar concretude, para situar. Ele cita um exemplo bem específico. Uma palestra que deram em Minas em novembro de 2022 para uma rede chamada Ponto Certo e falaram do dono, o Seu Juarez. Viu como fica palpável? Nossa, total. Quase dá para imaginar o seu Juarez. Fica bem mais real do que só falar um empresário. Exatamente. Isso gruda. Aí sim, depois que a pessoa está fisgada pela pergunta e conectada pela história, aí você entrega o conteúdo. No exemplo lá da fonte, seriam os 3 motivos da venda baixa. Talvez o produto não seja conhecido, ou o preço está fora, ou até o vendedor está mais complicando do que ajudando. Faz sentido a sequência. PHC. Prende, conecta, entrega. Isso, a sequência garante que a mensagem chegue quando a pessoa está mais receptiva, mais aberta. E eles sugerem na fonte que dá para usar isso mais de uma vez numa fala longa, né? Criar uns ciclos de PHC. Perfeito. É uma ótima estratégia para ir reengajando a audiência, sabe? Manter a energia lá em cima. Porque, no fim das contas, como eles mesmo lembram, atenção é a base de tudo na comunicação. Sem atenção não adianta falar, ninguém aprende, ninguém é persuadido. É a moeda de troca, né? Faz todo sentido. Ok, se o PHC prende no agora, a segunda técnica que eles trazem, o Future Pacing, ou ponte ao futuro. Essa parece olhar mais para frente, achei essa ideia bem interessante. Como é que funciona? O Future Pacing é basicamente você pintar o cenário do benefício antes de explicar o caminho para chegar lá. As pessoas pensam muito no tempo delas, né? Querem saber, tá, mas o que eu ganho ouvindo isso aqui? Tipo criar uma antecipação positiva, uma promessa do resultado. Exatamente isso. É como dizer, olha, quando a gente terminar essa conversa, a ideia é que você saia daqui com ferramentas para, sei lá, vender mais ou gerenciar a sua equipe de um jeito diferente, mais eficaz. A própria fonte fez isso, né? No começo do vídeo deles, prometeram esses ganhos. Você ancora a atenção da pessoa no valor que ela vai receber lá no final. Mas aí não tem um perigo, talvez, de parecer só promessa? Se o conteúdo depois não for tudo isso, pode gerar uma frustração ou não? Sim, é um risco real. É um ponto super válido. Acho que o segredo está no equilíbrio e na honestidade. Não é prometer o impossível, mas sim destacar os benefícios que são realistas, que são tangíveis, com que você vai entregar. É mais alinhar a expectativa, sabe? Criar um valor claro para que a pessoa invista o tempo dela com mais vontade. Se a promessa for genuína e o conteúdo entregar, aí o efeito é muito bom. Entendi. É direcionar a expectativa de forma honesta. Agora, um ponto crucial, que a fonte aborda. As pessoas são diferentes, processam as coisas de jeitos diferentes. Como a oratória lida com os sistemas representacionais?
O visual, o auditivo, o sinestésico. Isso é fundamental. Reconhecer essas diferenças muda o jogo da comunicação. A fonte detalha bem os três principais, né? Primeiro, o sinestésico. Essa pessoa aprende mais sentindo, fazendo, gosta de movimento, de toque. Como isso aparece na fala? Na comunicação se traduz em usar mais gestos, ter mais dinamismo, usar palavras que evocam sensações, tipo aconchegante, impactante. E essa pessoa geralmente gosta de atividades práticas, de experimentar. Certo. E o auditivo? Imagino que seja ligado ao ouvir. Exatamente. O auditivo processa melhor pela audição. Prefere clareza na fala, uma cadência boa, um ritmo mais controlado. Exemplos são super importantes para ele. A fonte até brinca que se a fala for muito rápida ou muito densa, o auditivo pode viajar na maionese, sabe? Falam até do córtex entorrinal, para ilustrar como o cérebro dele pode se sobrecarregar. Entendi. A dica para falar com ele é: ensina um ponto, faz uma pausa, dá um exemplo, talvez retoma. Esse ritmo ajuda muito a fixar. E falta o visual. Aquela galera que ouve áudio no WhatsApp em 2x, né? Essa turma mesmo. O visual processa pelo ver. Quer rapidez, objetividade e informação direta. Gráficos, imagens mentais claras ajudam muito. A fonte diz que eles gostam de engenharia reversa. Tipo, querem saber o fim da história desde o começo. Onde essa conversa vai dar? Não tem muita paciência para enrolação. Querem um mapa geral logo de cara. Puxa, então o desafio é falar de um jeito que agrade a todos. Ou pelo menos que não perca ninguém no caminho. Parece bem complexo isso. É um desafio, com certeza, mas é aí que está a arte, né? A fonte deixa claro. Não é para rotular ninguém. Não somos 100% uma coisa só. A gente fala de predominância. O bom comunicador, ele meio que vira um camaleão. Ele adapta a mensagem, varia o tom, o ritmo, usa exemplos, usa algo visual, gesticula, tudo para criar pontes com os diferentes jeitos de aprender da plateia. É quase uma dança, então. Exato. E isso, aliás, já nos leva para um outro ponto que a fonte explora mais adiante, que é a diferença entre só falar bem e realmente fazer o outro entender, aprender. Interessante essa conexão. E falando em entender a audiência, a fonte menciona um termo que talvez nem todo mundo conheça. Eutagogia. O que é isso, afinal? E o que tem a ver com oratória? Então, a fonte faz uma distinção que ajuda a entender. Pedagogia, a gente sabe, é o ensino para crianças, né? Currículo mais fechado. Andragogia é para adultos, mas ainda assim geralmente com um caminho pré-definido. Já a eutagogia, ela é centrada no interesse de quem aprende. É mais como o autodidático. A pessoa escolhe o que, como, quando aprender, baseado no que é relevante para ela. Mas como um palestrante aplica isso? A plateia geralmente é diversa, né? Como saber o interesse de cada um? Aí está o ponto. O segredo é, antes de pensar no como falar, você tem que investigar o que aquela audiência específica quer ou precisa ouvir. A comunicação só vai ser eficaz de verdade se ela se conectar com os interesses deles. A fonte até usa uma imagem legal, mapear o mapa 3D do público. Mapa 3D? Quais são as dores que eles têm, as dúvidas que pairam na cabeça deles e os desejos que eles buscam realizar. Fazer essa lição de casa, pesquisar quem vai te ouvir, isso transforma a palestra de um monólogo para um diálogo que faz sentido para eles. Não adianta ser o melhor orador do mundo se o assunto não toca em nada que importa para quem está ali. Nossa, isso muda a perspectiva toda. Sai do foco no eu comunicador e vai para o foco no eles, na audiência. Faz muito sentido. Agora, um número que sempre volta e a fonte reforça, 93% da comunicação é não verbal. É muita coisa que não está na palavra dita. É um número que impacta, né? E a fonte detalha o que entra nessa conta gigante. Não é só o gesto da mão, é o tom de voz, o volume, o timbre, a velocidade com que você fala, é a postura do corpo, é o sorriso ou a falta dele, o contato visual, a roupa que você escolhe vestir, até as microexpressões no rosto.
Tudo isso tá comunicando o tempo inteiro, mandando sinais. E a dica principal ali é sobre variar, para não cair na monotonia. Evitar a tal monofrequência. Isso, variar o tom, o ritmo, a intensidade da voz é crucial para manter o pessoal ligado. Ninguém aguenta uma fala inteira no mesmo tom, né? A mente viaja na hora. E outro ponto fundamental é a congruência. Sua aparência, sua postura, tudo isso tem que estar alinhado com a mensagem e com o lugar onde você está. A fonte dá uns exemplos ótimos e bem claros. Não adianta ir super chique de terno dar uma palestra na praia. Não combina. Assim como ir de regata falar para um grupo de corretores de seguros pode quebrar totalmente a conexão. A parte não verbal tem que ajudar a mensagem verbal, não brigar com ela. Entendi. A roupa fala também, então. E falando em adequação, o truque seguinte trata disso na linguagem. A gangorra SS. Sofisticação versus simplicidade. Como achar esse equilíbrio? Essa metáfora da gangorra é muito boa. Imagina uma gangorra mesmo. Se você fica só no simples o tempo todo, corre o risco de parecer superficial, sabe? Principalmente se o público já manja do assunto. Por outro lado, se você ficar só no sofisticado, cheio de jargão técnico, sem explicar nada, a maioria vai ficar perdida. A comunicação não acontece. Então não é nem 8 nem 80, é ficar ali no meio. É um equilíbrio dinâmico, na verdade. A ideia é, você pode, e às vezes deve, usar um termo técnico, um exemplo mais complexo. Isso mostra que você domina, cria autoridade. Mas logo em seguida você tem que puxar a gangorra para baixo. Tem que traduzir aquilo para uma linguagem simples, usar uma analogia, garantir que todo mundo esteja entendendo e acompanhando. A fonte tem um exemplo ótimo disso, né? Tem. Comparar aquele jargão de vendas, transformar MQL em SQL via SDR para o closer fechar, que pouca gente entende. Eu não entenderia. Pois é, com a analogia. Lead é igual marmita, tem que esquentar antes de comer. Essa segunda versão, nossa, conecta na hora com muito mais gente. É genial. Muito bom. E essa gangorra, ela se ajusta dependendo do público e do lugar, certo? Com certeza. A fonte aponta isso claramente. Se você está falando para um grupo de executivos ou numa plataforma mais formal, tipo o LinkedIn, talvez você possa aprender um pouquinho mais para sofisticação, mas sempre com aquela tradução por perto. Agora, se é um público mais geral, ou em redes como Instagram, TikTok, aí a recomendação da fonte é quase 98% simples e só uns 2% sofisticado. Só para dar aquele toque de sei do que estou falando, mas sem perder ninguém. É adaptação total. Entendi. Adaptar sempre. E essa avaliação não é só na linguagem, é na emoção também, né? A sétima técnica que eles trazem é a senoide emocional. Como a gente cria essas ondas de emoção na fala. Então aqui a chave volta a ser a história. Lembra do H lá do PHC. E da estrutura PENTE. É o enredo da história se é uma trama de amor, de poder, de vingança, superação, ou até uma comédia que vai naturalmente gerar diferentes emoções na audiência. Alegria, tristeza, raiva e esperança. É isso que quebra aquela linha reta emocional, sabe? E mantém o público investido, conectado em outro nível. Então a história não serve só para prender a atenção lá no começo. Ela é a ferramenta para criar essa montanha-russa emocional durante toda a apresentação. Exatamente. Uma coisa está totalmente ligada à outra. A fonte até lembra do uso de parábolas por figuras históricas, como Jesus. São histórias carregadas de emoção e significado, que ficam na mente. Isso se conecta com um conceito que eles chamam de tangibilização cerebral. Tangibilização cerebral? As histórias e os exemplos concretos ajudam o cérebro a pegar ideias abstratas, a torná-las palpáveis, compreensíveis e, o mais importante, a sentir algo sobre elas. Quando a emoção entra na jogada, a mensagem não só é entendida, ela é sentida, e aí ela fica. Uau, muito poderoso isso. Bom, o oitavo truque tem um nome mais moderno. Gamificação. Como a gente transforma a comunicação ou aprendizado num tipo de jogo. Gamificar nesse contexto da oratória é usar elementos de jogos para deixar a coisa mais engajante. A forma mais básica é estruturar o conteúdo em etapas claras.
Tipo, os 10 truques que vamos ver hoje, os 7 passos para alcançar X, as 5 estratégias essenciais. Só isso já dá uma sensação de progresso, de níveis a serem conquistados, sabe? E a fonte vai além de só estruturar a fala, né? Cita exemplos mais práticos em negócios. Sim, sim. Menciona, por exemplo, sistemas de comissão em vendas, que vão aumentando conforme as metas são batidas. Isso é um desafio com recompensa clara, ou aquelas placas de reconhecimento por níveis de faturamento que algumas empresas usam. Eles citam a Go Digital. O princípio é o mesmo, um desafio claro, uma jornada com etapas e uma recompensa visível. Pode ser dinheiro, reconhecimento ou só o prazer de avançar mesmo. Isso motiva. Legal, faz sentido. Nono truque. Acrônimos. Aquelas siglas que ajudam a gente a decorar as coisas. A fonte usa várias, tipo pente, marca, mas destaca uma específica para persuasão, né? O PIST. O que é isso? Isso. Acrônimos são ótimos para memória, né? Ferramentas mnemônicas. Pente, marca, taco, ARI, todos que eles citam ajudam a fixar a estrutura. O PIST, especificamente, é apresentado como um conjunto de técnicas rápidas de persuasão, um canivete suíço, como eles dizem. E o que significa cada letra? Vamos lá. P é de provocação. É desafiar a capacidade da audiência. Tipo, duvido que vocês consigam aplicar isso já amanhã. Isso instiga a pessoa a querer provar que consegue. I é de intimidação. Criar um senso de urgência ou de perda. Exemplo, se não prestarem atenção agora, vão perder a dica mais importante de todas. O medo de perder algo foca a atenção. S é de sedução. Basicamente, elogiar antes de pedir alguma coisa. Nossa, como vocês são uma turma inteligente. Preparei aqui 3 dicas extras. O elogio pode baixar a guarda. E T é de tentação. Oferecer um bônus claro, uma vantagem grande. Olha, se todos participarem desta dinâmica, no final eu vou liberar um material exclusivo. A promessa de um ganho motiva a ação. Nossa, PIST parece bem direto ao ponto, mas fico pensando, não pode soar um pouco manipulador? Especialmente a intimidação ou a sedução? É uma ferramenta de influência, não há dúvida. E como toda ferramenta, assim, poderosa, né, pode ser usada de jeitos diferentes. A fonte apresenta como uma técnica de persuasão. Acho que o ponto-chave é a ética e o contexto em que se usa. A ideia geral dos acrônimos, como a fonte bem compara com infográficos, é simplificar o que é complexo, facilitar que a gente lembre. O PISTU é uma forma de estruturar táticas de influência que já existem. Entendi. Usar com responsabilidade, então. Bom, e aí chegamos ao 10º e último truque. E a fonte diz que esse talvez seja o mais fundamental de todos, o priming. O que é priming? Para mim, é preparar o terreno. É a ambientação, seja física ou mental, que acontece antes da comunicação principal começar a valer. Pensa assim, é como arar a terra antes de plantar a semente. Se o solo não estiver preparado, a semente, que é a sua mensagem, pode não germinar direito. E como a gente faz esse preparo na prática? Em uma palestra, por exemplo? A fonte dá exemplos bem simples e práticos. Arrumar sua mesa antes de começar a estudar ou trabalhar. Isso já é um priming para o foco. No contexto de uma apresentação, pode ser pedir silêncio usando uma contagem regressiva. Pessoal, vamos começar em 5, 4, 3. Isso funciona quase sempre para acalmar o ambiente. Ou, se a plateia está meio mole depois do almoço, talvez colocar uma música animada por 1 minuto, ou propor um exercício rápido para todo mundo despertar antes de você entrar no conteúdo mais denso. Ah, entendi. Então, o priming é sobre garantir que a audiência esteja realmente presente, atenta, receptiva para te ouvir. Exatamente isso. É criar as condições ideais para que a sua comunicação, todo o esforço da oratória, tenha a chance de ser bem recebida e absorvida. É muito ruim e muito ineficaz falar para uma sala onde o pessoal está disperso, conversando ou simplesmente desinteressado. O priming ajuda a evitar isso. Garante que o esforço não seja em vão. Uau, que bela jornada por essas 10 técnicas. A gente passou pela estrutura da mensagem com o PHC, pela conexão com o futuro, com o Future Pacing, pela adaptação aos diferentes estilos de aprendizagem e linguagem, pela gestão da emoção, pelo engajamento com gamificação, pela memória com acrônimos e pela preparação do ambiente com o priming.
É um kit bem completo, hein? É um conjunto bem robusto, sim. Mas, sabe, tem um ponto final que a fonte levanta que eu acho que amarra tudo isso de um jeito muito interessante. Eles fazem uma distinção clara entre oratória e didática. Oratória é a arte de falar bem, de encantar, de ter uma performance que impressiona. Didática é a arte de fazer o outro aprender. E o mais curioso é que o próprio autor da fonte diz que considera didático seu maior diferencial. Isso é fascinante. Quer dizer que não basta só o brilho, o show da fala. O importante é o que fica depois. Pelo que a fonte sugere, sim. O brilho, a oratória, é super importante para abrir a porta, para prender a atenção. Muitas dessas técnicas que a gente viu servem para isso. Mas o objetivo final, o que realmente causa impacto e transformação, é a compreensão e a capacidade de ação de quem ouviu. A didática foca nisso. A fonte até conclui com uma metáfora, que eles chamam de mapa 3C. Mapa 3C. Dizem que a comunicação eficaz precisa chamar a atenção do cérebro, ser clara, lógica, mexer o corpo, engajar, emocionar, usar o não verbal e esquentar o coração. Criar uma conexão real, genuína. Cérebro, corpo, coração. Cérebro, corpo, coração. Gostei disso. Então, o que tudo isso significa pra gente, no fim das contas? Pra mim fica muito claro que se comunicar bem não é um dom, né? Não é algo mágico pra poucos. É uma habilidade. E como toda habilidade, exige técnica, exige estudo e, claro, exige muita prática. Essas 10 dicas da fonte são, um excelente guia para quem quer começar ou melhorar nesse caminho. Exatamente. É totalmente aprendível. E talvez, pensando em tudo isso, especialmente na ênfase que a fonte deu na didática e na pedagogia, lembra? Entender o interesse do público. Talvez isso nos leve a uma última reflexão. Se a maioria desses 10 truques foca na entrega, na fala, será que não existe um truque zero? Um fundamento que, na verdade, potencializa todos os outros, considerando quão importante é entender as dores, as dúvidas, os desejos do público. Talvez esse fundamento seja a escuta ativa. Fica aí a provocação para a gente pensar. Como seria se a gente desenvolvesse mais a nossa capacidade de ouvir de verdade, de perceber a audiência antes e durante a comunicação? Como isso poderia transformar o impacto de todas essas técnicas de oratória que a gente acabou de explorar?